Pessoal, é o seguinte, vou começar aqui a nossa aula de hoje. Hoje demorou um pouco, porque eu estava esperando ver se chegavam mais pessoas, mas vai ser só a gente mesmo. E aí daqui no finalzinho deu um problema aqui no áudio, que estava duplicado e eu não estava conseguindo baixar o volume do computador, mas deu certo agora. Quero só saber se vocês estão conseguindo me escutar bem e estão conseguindo ver o slide. Me falem aí. Beleza, então vamos começar. A nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje vai ser para a gente fazer duas coisas principais. Primeira coisa são um conjunto de questões, tá? Dos conteúdos que a gente viu recentemente aí, que foi título, fração molar, molaridade, tá? Então eu coloquei umas três questões aqui, e ppm também, para a gente poder tentar fixar esse conteúdo aí que foi dado na semana passada. E a segunda parte da aula vai ser para ver o último assunto dentro de soluções, para a gente finalizar, que é o conteúdo de diluição de soluções, beleza? É, Então, esses são os nossos dois objetivos da aula de hoje, tá? Já vou começar aqui a aula, já que a gente deu uma atrasadinha aqui, já vou começar aqui a aula já, sem perder tempo, já falando das questões. Logo em seguida, eu vou partir para outro conteúdo. Só lembrando que provavelmente amanhã eu já vou estar colocando a segunda lista de exercício, que vai ser correspondente às questões desses conteúdos que eu falei por último, que no caso vai ser diluição de soluções, que vai ser hoje, e lá dos conteúdos de ppm, fração molar, molaridade. Então vai ser a nossa lista de exercícios 2, provavelmente eu vou estar postando amanhã. Beleza? Então vamos lá. É, eu acho que são quatro questões, são um conjuntinho de quatro questões para vocês entenderem mais ou menos quais os tipos de problemas que eu vou cobrar nas listas, mais ou menos como que. Pra vocês entenderem mais ou menos como que a gente faz, tá? As principais técnicas e principais métodos para a gente resolver essas questões aqui, tá? Essa primeira questão, ela fala assim, ó, a análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool, tá? Em cada copo de 120 ml. Então, cada copo de 120 ml de álcool, ele revelou, cada copo de 120 ml de vinho revelou que tem 18 ml de álcool dentro de cada copo. Beleza? Acho que tinha que ser cada taça, na verdade, porque copo é meio estranho. E ele pergunta pra gente qual que é o título em volume desse vinho, tá? Essa questão aqui, ela é um pouco diferente. Ela usa a mesma fórmula do título que a gente viu lá, título em massa. Só que ela é um título diferente, ele é um título em volume. E geralmente o título em volume, ele é apresentado quando a gente está trabalhando com volume, obviamente, né? Quando a gente tem um álbum, por exemplo, lá naquela postagem que eu fiz, para vocês interpretarem um rótulo, lá tem um rótulo lá do álcool que fala 96%, se não estiver enganado. Aquilo dali é um título. Só que ali não é um título em massa, ali é um título em volume, que é um título parecido com o que a gente aqui nessa questão. Alguém fala, professor, mas qual a diferença? A diferença é que o título que a gente viu lá nas aulas, na aula, foi em massa e aqui é em volume. Então as grandezas são diferentes. Mas a fórmula e a interpretação é completamente igual. Beleza? Então, toda vez que alguém falar para você de título em volume e título em massa, é completamente igual. A única coisa que vai mudar é porque um está medindo massa e o outro é de volume. Beleza? Mas a interpretação em termos de porcentagem é a mesma. Tá? Então, aí, beleza. Aí qual a fórmula do título? Vocês vão ter que lembrar. A fórmula do título, o título geralmente é representado pelo T. Aí eu coloquei aqui, ó, TV. Beleza? Que é para dizer que o T é de título e o V é de volume. Certo? Então tá aqui, nosso título. Qual a forma do título? É sempre o quê? Volume do soluto dividido pelo volume da solução. E aí, se fosse o título em massa, seria como? Seria massa do soluto dividido pela massa da solução. Conseguiram entender aí o que eu estou querendo dizer nesse começo aqui? Vocês conseguiram lembrar da parte da concentração chamada de título? Conseguiram lembrar? Essa questão é referente ao conteúdo de título.
Professor, o senhor só tá falando ou o senhor tá mostrando algum slide, assim? Porque no meu não apareceu, não. Sumiu o slide aí? No meu sumiu. Aí eu tô só escutando o senhor. Ah, então a internet deve ter caído. Porque eu vi o senhor fazendo cálculo, falando a ela, você cadê o professor? Então, assim, não achei aqui nada. Estranho. Os outros aí também não estão conseguindo. Não, no meu tá Só no meu aparecendo de não tá boa. aparecendo. O meu não tá aparecendo, não, no seu. Tu Eu entra, também. tu sai da sala e entra de novo. Aí aparece. Só se for. Pois Vai tá lá. bom. Pode ser, pode ser. Tá bom. Vou sair aqui. Então, para a gente continuar, beleza? Essa questão aqui, como eu falei no início, eu vou fazer umas questões dos conteúdos que eu passei ultimamente, beleza? E aí essa primeira questão é do conteúdo de título, tá? Só que em vez da gente falar de título em massa, que foi o que eu passei para vocês, eu vou falar aqui agora título em volume, tá? E aí vocês vão lembrar lá da aula de título. Por que vocês vão lembrar da aula de título? Que é um tipo de concentração. É aquela que tinha o T assim, T, título, é igual a M1, que é massa do soluto, né? O 1 é soluto, M1 dividido por M1, massa do soluto, mais massa do solvente, que é o M2, tá? Então a gente viu na aula que o título é escrito dessa maneira aqui, ó. Beleza? Título em massa. Só que essa questão, ele não fala de título em massa, essa questão fala de título em volume. Fala que ele tem um copo de vinho de 120 ml. Só que dentro do copo de vinho de 120 ml tem 18 ml de álcool. E ele quer saber qual o título em volume desse vinho. Beleza? O título em relação à quantidade de álcool. Beleza? Então, é como se eu tivesse no o álcool e o vinho em si. Entendeu? Então, a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar o total da massa, o total de volume do copo de vinho e vai pegar a massa somente do álcool. O volume somente do álcool, na verdade. E aí a gente vai jogar na fórmula para poder achar o título. O álcool vai funcionar como se fosse soluto. E o 120 ml, que é o copo de vinho inteiro, vai ser como se fosse a solução. Beleza? Então a gente vai fazer isso. Então quando faz isso, ó, eu vou ter o quê? O título em volume vai ser igual volume do soluto. Quem que é o volume do soluto? 18. Quem que é o volume da solução? É o 120. Certo? Então a gente tem 18 ml de álcool dentro dos 120 ml, que é a quantidade total do copo de vinho. E aí, quando a gente faz a divisão, 18 por 20, a gente vai chegar no título em volume igual a 0,15. Esse 0,15, ele corresponde o quê? Ele corresponde a 15% de álcool em volume. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que dentro daquele copo de vinho, de 120 ml, eu vou ter 15% correspondente a álcool. Tá? Essa é a nossa interpretação. E aí, com base nessa questão aqui, vocês vão poder também discutir lá aquele rótulo que eu coloquei lá para vocês discutirem lá coloquei lá na postagem lá do Google Classroom, né? Coloquei um rótulo de um álcool lá que tinha 96%. Então vocês vão usar uma interpretação muito semelhante a essa. Vocês vão me dizer lá qual a quantidade de álcool e qual a quantidade de água naquele caso, daquele rótulo. A interpretação é essa. Então vocês vão usar uma ideia similar a essa. Conseguiram entender aí ou não? Sim. E aí, essa ideia aqui preste atenção, essa ideia de título é muito similar à ideia de fração molar. É sempre uma quantidade, que no caso é soluto ou solvente, dividido pelo todo, pelo total, que é o da solução. A única diferença é que para a gente vai usar o quê? O número de mol. E no título, a gente vai usar ou a massa ou o volume, tá? Mas a ideia é sempre a mesma. É uma parte dividida pelo total. Basicamente isso. Beleza? Tá, então essa questão aqui. Aí eu vou estar postando depois também para vocês a gravação e os slides com a resolução de cada questão para vocês estarem também. Não se preocupem. Tá? Aqui já é uma outra questão. Essa questão
ela já vai tratar das frações molares, que foi o que eu acabei de falar, beleza? Vamos ler essa questão aqui, ó. Fala assim, ó, uma solução contém 230 gramas de álcool comum. E o álcool comum, o álcool etílico, ele tem essa fórmula, C2H5OH. E essa solução, além dos 230 gramas de álcool, ele também tem 360 gramas de água. Então, é uma solução formada entre água e álcool, beleza? E aí a questão pede assim, ó, calcule as frações molares do álcool e da água na solução. E aí a questão fornece as massas atômicas. Então, não precisa nem a gente ir lá na tabela periódica, a própria questão já forneceu. Mas se a questão não tivesse fornecido, a gente ia fazer o quê? Ia ter que ir lá na tabela periódica e consultava as massas atômicas para poder resolver a questão. Beleza? Mas se a questão já forneceu, então é menos trabalho para a gente. Tranquilo? Então é isso. Vocês precisam entender a questão. A questão é o quê? É uma solução que ela é formada quando eu misturo 230 gramas de álcool com 360 gramas de água. E ele pede a fração molar. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, se ele pede a fração molar, eu vou ter que calcular logo os número de mol. Porque a fração molar, como é que calcula, gente? Vocês vão lembrar, ó, fração molar é representada por x. Então, se eu quiser a fração molar do soluto, é o x1. O x1 é igual ao quê? Número de mol, o N do soluto, dividido pelo número de mol do soluto, mais o número de mol do solute, que é o N2. Beleza? Essa é a fórmula da fração molar. Tá? Que a gente viu lá na aula passada. Certo? Então, se eu vou querer a fração molar aqui do álcool e da água, nada mais justo do que eu calcular logo a quantidade de mols, que é o N. Beleza? Então, vamos lá. Como que eu vou calcular o N do álcool? É muito fácil. O N do álcool, que é o número de mol do álcool, é só pegar a massa dele e dividir pela massa molar. Quem que é a massa do álcool? 230 gramas. Tá aqui a questão dele. Quem que é a massa molar? 46. Como é que eu achei 46? É só eu pegar e multiplicar. Ó. 2 vezes a massa do carbono, que é 12, 24. 5 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, 5, né? Com 24, 29. Aí você soma com a massa do oxigênio, que é 16, com a massa do hidrogênio, que é 1, tá? Então a gente vai ter um somatório todo aqui, vai chegar a um valor de 46. A massa molar do álcool comum vai ser 46. Então, para me calcular o N, que é o número de mol, é só, toda vez vocês vão ter que lembrar, é só dividir em gramas pela massa molar. Beleza? Então, vocês vão lembrar isso, ó. O N, toda vez que eu quiser calcular o N, é só pegar a massa em gramas, que é o M minúsculo, dividir pela massa molar, que é o M maiúsculo, na tabela periódica. Tá? Então, para não calcular logo o número de mol do álcool, é só fazer essa divisão. E aí, achar o número de mol do álcool correspondente a 230 dividido por 46, que vai equivalente a 5 mol. Beleza? E aí alguém fala assim, professor, não entendi não. Como que calcularia da água, por exemplo? Da água é muito similar. É só a gente pegar a massa em gramas de água, 60, que vocês estão vendo aqui, ó, 360, e de molar da água, que é 18. Então vai ser isso aqui, ó. Vai ser 360, tá aqui, ó, dividido por 18. Vai ser 360 dividido por 18, que vai ser equivalente a quanto? Vai ser equivalente a 20 mol. Beleza? O Rafael escreveu aqui, deixa eu ver. É o seguinte, Rafael, ó, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou fazendo passo a passo de calcular a massa molar da água, de como calcular o número de mol da água. Então, o número de mol da água vai ser o N. Vou colocar até N igual H2O, que é o número de mol da água. O número de mol da água vai ser igual ao quê? A massa em gramas da água e a massa da água. Mas quem é a massa molar? É o M maiúsculo. Quem é o M maiúsculo? É o somatório das massas correspondente àquela fórmula. Então, como é que eu vou escrever isso? O número de mol da água vai ser a massa em gramas. Quem que é a massa em gramas? 360. Foi o que a questão forneceu aqui, ó. 360, beleza? Para água. Tá aqui, ó. 360. Dividido pelo M maiúsculo, que é a massa molar. Mas quem que é esse M maiúsculo? Vocês vão lembrar que a água,
ela tem que fórmula? H2O. Como que eu vou calcular o M maiúsculo sabendo que a massa, sabendo a fórmula molecular da água é H2O? É simples, ó. O oxigênio vale quanto? Tá aqui, ó. O oxigênio vale 16, ó. 16. Então vou colocar aqui, ó. Oxigênio vale 16. O hidrogênio, ó, onde eu tô riscando, tá aqui, ó, vale 1. Só que tem um 2 embaixo, então vai ser 2 vezes 1. Quanto é 2 vezes 1? 2. Quanto é 2 com 16? 18. Então, o máximo lá da água vai ser 18, que vai ser o M maiúsculo. Então, o número de mol da água vai ser quem? 360, que é a massa em gramas, dividido pela massa molar. Mas quem é a massa molar? 18, acabei de achar aqui. Então, tá aqui, ó, 18. Então, o número de mol da água, para esse caso, vai ser o quê? 360 dividido por 18, que vai ser igual a quanto? 20, que é os 20 que está aqui. Conseguiu entender aí, Rafael? Aí é o seguinte, ó, para o álcool foi a mesma coisa. A massa em gramas, 230, dividido por 46. De onde foi que veio 46? Foi lá a massa molar do álcool etílico. Eu peguei o quê? Carbono, multipliquei 2 vezes 12, porque tem 2 aqui, ó, 24. Aí o hidrogênio, multipliquei por 5 vezes 1, né? 5 vezes 1 dá 5. Então já dá 29. E aí, quando a gente pega mais um hidrogênio que está aqui, dá 30, né? Dá 30. 30 mais um oxigênio, quanto? 16. Então vai ser 30 mais 16. Por isso que virou 46 aqui embaixo. Ó. Por isso que a massa molar do álcool etílico é 46. Por quê? Porque eu fiz um somatório aqui de cada elemento e multiplicando pelos seus respectivos, tá? Então, o número de mol, vocês vão ter que fazer sempre isso. Dividir a massa em gramas pela massa molar. Beleza? Dividir a massa em gramas pela massa molar. Certo? Agora, eu vou ter que apagar aqui para não atrapalhar os próximos passos, tá? Beleza. Então é o seguinte, eu já calculei o número de mol, tá? Então o N1 e o N2 eu já tenho. E a fórmula lá, vocês sabem que na fórmula eu vou usar N1 e N2, beleza? Então eu já tenho os dois. Só que para facilitar a minha vida, eu já vou calcular logo o denominador. N1 mais N2, então aqui vai ser o quê? O somatório de N1 com N2. Então é por isso que apareceu aqui, ó, para vocês, é por isso que apareceu, deixa eu ver, apareceu aqui, ó, N1 mais N2, é o somatório aqui, beleza? E aí quanto é N1? 5, quem é N2? 20. Então por isso que o total aqui vai dar 25. Então o denominador aqui, que é o N1 mais N2, já tem um valor fixo, é 25, beleza? Então agora de posse de informações, eu posso calcular a fração molar. Então de novo, fração molar é quem? É X1, né? Fração molar é representada por X1, no caso para o álcool, que é o soluto. X1 é igual a N1 dividido por N1 mais N2. Só que em vez de colocar N1 mais N2, eu estou colocando aqui o somatório de N, quer dizer que eu estou somando todos os N's possíveis, que é N1. Então o X1 para o álcool vai ser quem? N1. Quem que é N1? Está aqui, ó, 5. E quem que é o somatório N1 mais N2? É 25. Beleza? Então o X1 vai ser N1 dividido por N1 mais N2. Então vai ser 5 dividido por 25. Que vai ser quanto? X1 vai ser 0,2. Beleza? Então a fração molar do álcool eu já tenho. É 0,2. Aí alguém pergunta, professor, e a fração molar da água? É simples. Vou a mesma coisa. A única diferença é que no meu numerador, em vez de usar o 5, que é o N1, eu vou usar o N2, que é 20. E o denominador, professor? Eu vou dar... Não, o denominador vai ser igual. Por quê? Porque é a soma de N1 mais N2. Então, para água, a minha fração molar vai ser o quê? Vai ser 20 dividido por 5, que vai ser igual a 0,8. Vocês vão lembrar de uma coisa, que eu falei lá naquela aula. Eu falei que o X1 mais o X tem que dar igual a 1. E realmente dá igual a 1. Você pega aí e observar, ó, soma o x1 com o x2, vai ser 0,2 com 0,8. 0,2 com 0,8 vai ser exatamente 1. Então as frações molares, elas têm que... o somatório das frações molares precisa ser igual a 1. Beleza? Então essa é uma questãozinha bem básica, relativamente fácil de fração molar. Alguém ficou com alguma dúvida?
Beleza, gente. Então é o seguinte. Essa nossa próxima questão é uma questão que fala de ppm, beleza? Foi uma questão que foi um conteúdo que eu falei também na aula passada, no encontro síncrono passado, e eu acho que ficou com um pouco de dúvida. Vocês ficaram me questionando um pouco em relação a essas dúvidas. E aí eu trouxe uma questão bem simples que vai exemplificar e vai tratar essa dúvida de vocês. Vou tentar sanar essa dúvida de vocês, beleza? Assim, ó. Eu vou ler ela com calma aqui para a gente entender essa ppm. Fala assim, ó. A água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio. Tá? O mercúrio é o Hg. Então a água potável pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama. Então essa é a nossa primeira informação. A água não pode conter mais do que essa quantidade de mercúrio, que é um poluente aí. Tá? Para evitar o inconveniente de usar números tão pequenos, o químico utiliza um recurso matemático, surgindo assim uma nova unidade de concentração, o ppm, que é partes por milhão. E vocês vão lembrar naquela aula que eu falei, a partes por milhão, que é o ppm, utilizado nas questões ambientais, química ambiental, né? Quando a gente tem uma quantidade muito pequena de poluente, de soluto, dividido por uma quantidade muito grande de solvente, no caso os rios, lagos, essas coisas. E aí eu falei também para vocês que geralmente, se a gente fizesse essa massa pelo volume do rio, do lago, a gente tem números extremamente pequenos. E aí, para contornar essa situação, os químicos utilizam uma nova unidade de concentração, que é o ppm, que é uma parte por milhão. É um recurso matemático, na verdade. E no caso, o ppm é uma unidade de concentração também. Já que estou medindo massa de solução, eu estou pegando massa de soluto dividindo por massa de solução, ou massa de solvente, então não deixa de ser uma concentração. Recurso matemático, tá? Os livros falam que não tem fórmula, outros falam que tem fórmula. Geralmente, a fórmula que eles utilizam, o ppm, para você quiser calcular o ppm, basta pegar a massa do soluto em miligramas e dividir pela massa do solvente em quilogramas. Se eu fizer essa divisão, eu vou achar um valor correspondente a ppm, correspondente a partes por milhão. Beleza? E aí, então, já deu a fórmula aqui pra gente, ó, como calcular o ppm. E ele pergunta assim, ó, qual a quantidade máxima permitida de mercúrio na água potável corresponde a... Ele fala assim, a quantidade máxima permitida de mercúrio na água potável corresponde a... Então, quer dizer que o máximo que a gente pode ter aqui é 5 vezes elevado a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então, a gente vai achar o ppm correspondente a esse valor aqui. Beleza? Correspondente a esse valor. Aí eu já vou falar uma coisa para vocês. A massa do solvente, ela tem que estar em miligramas. E naquele enunciado, ele já deu a massa do solvente, a massa do soluto em miligramas. Então, ele já deu essa massa em miligramas. Beleza? Então, se já deu a massa do soluto em miligramas, beleza, já tem meio caminho andado. A gente não precisa transformar, porque a massa do soluto tem que ser em miligramas. Ele já deu em miligramas. Tranquilo. Só que a massa do solvente, o denominador, vocês vão observar aí que ela tem que ser em quilograma. Só que lá ele falou que é a massa do soluto em miligramas por grama de água. Então aqui já aparece o primeiro problema. No enunciado, a gente não tem quilograma de água, a gente tem grama de água, que é onde eu vou marcar aqui, ó. Então a minha massa aqui, ó, ela está em gramas de água. A massa do solvente, gramas de água. Então aqui já surge o nosso primeiro problema. E aí alguém pode falar assim, professor, isso aí não é problema não, só grama de água e transformar para quilograma, e está resolvido o problema. E realmente é isso. É só a gente pegar e transformar. E como é que transforma, gente? A gente faz isso daqui, uma regrinha de 3 básica, ó. Todo mundo sabe que 1000 gramas é 1 quilo, né? Todo mundo sabe que 1 quilo corresponde a 1000 gramas. Então, se aqui eu tenho 1 grama de água, ele vai corresponder a quanto em quilograma? Corresponder a X, né? Nossa relaçãozinha, ó. 1000 gramas vale 1 quilo. E eu quero saber quanto eu quero transformar 1 grama em quilo. Então tá aqui, 1 grama corresponde a X. E aí a gente faz aqui do meio pelos extremos, regra de 3 básica, né? A gente vai achar o quê? Vai achar X vezes 1000 é igual a 1. 1 vai ser igual... X vai ser igual a 1 dividido por 1000. A gente faz a regra de 3 básica. E aí a gente vai achar isso aqui, ó. Essa é a minha massa de 1 grama de correspondente a transformado em quilogramas. Beleza?
Aí alguém fala assim, ah, professor, agora a questão faz sentido. Agora é só pegar a massa em miligrama de mercúrio e dividir pela essa massa em quilograma aqui de solvente, que no caso é água. É só isso, tá? A nossa questão, nosso trabalho agora vai ser só fazer essa divisão. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, ppm é o quê? Só relembrando, ppm é o soluto em miligramas. Tá aqui a massa do soluto, ó, já está em miligramas. E vai ser e dividido pela massa do solvente em quilogramas. Tá aqui, ó, massa do solvente já está em quilogramas. Beleza? Então é só a gente fazer a divisão. Então tá aqui, ó, P vai ser igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4, que é o da questão, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 3. Por que vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3? Eu peguei aqui a vírgula, desloquei para cá. 1, 2, 3. Então eu peguei o 0,001 e transformei para a notação científica, para a parte de potência. Beleza? Fiz a transformação e coloquei aqui. Tranquilo? E agora eu faço a divisão. Quanto é 5 dividido por 1? 5. Então tá aqui, ó, 5. E quanto é 10 elevado a 4? 10 elevado a 4 dividido por 10 elevado a menos 3. O que a gente faz? A base e subtrai os expoentes, quando é dividido de potências, né? Então, se eu vou subtrair os expoentes, vai ficar o quê? 4 menos 3, que vai ser igual a menos 4 mais 3. Então, vai ser, quanto é menos 4 mais 3? É menos 1. Então, ppm aqui vai ser igual ao quê? 5 vezes 10 elevado a menos 1. Responde o quê? A 0,5, né? Se a gente deslocar a vírgula para a esquerda, a gente chega a 0,5. Então, a resposta dessa questão aqui é letra C. Beleza? Me fala aí, quem não entendeu? O que define soluto e solvente, Rafael, é a quantidade, tá? Sempre que tiver em menor quantidade é soluto e quem tiver em maior quantidade é solvente, beleza? Vocês entenderam essa temática aí que eu fiz, de deslocamento de vírgula, divisão de fração, essas coisas? Pode. Alguém perguntou se pode fazer sem notação científica? Pode, tá? Só que geralmente você vai ter um pouco mais de trabalho, beleza? Você vai ter um pouco mais de trabalho. Eu vou fazer só essa parte finalzinha aqui para entender. Deixa eu voltar aqui, ó. Borracha. Só para mim falar uma coisa para vocês. Essa que eu mostrei para vocês de transformar 1 grama que está lá na questão, né? Para quilograma vocês entenderam, nessa relaçãozinha aqui embaixo de regra de 3 para achar 0,01 quilogramas, vocês entenderam essa parte, né? Porque é o seguinte, ó. Esse 0,01, ele é correspondente ao quê, ó? Eu desloquei a vírgula aqui, ó. 1, 2, 3. Então, 1. Como eu desloquei a vírgula para a direita, ele vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 3, porque eu desloquei 3 casas decimais. Beleza? Então tá aqui. É o que aparece aqui, beleza? E aí, ó, eu vou continuar aqui para vocês entenderem, ó. ppm, tá? Em vez de eu colocar aqui já automático como eu tinha escrito, eu vou fazer na mão. ppm vai ser igual. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês como vocês fazerem por nota científica é muito mais fácil do que fazer por número decimal mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, quanto é 5? Eu vou dividir somente a parte decimal. Ó. Quanto é 5 dividido por 1? É 5, né? Tá aqui. Aqui, gente, eu tenho uma divisão de fração. Divisão de fração, eu conservo a base. Quem que é a base? É o 10. Tá aqui, ó. Conservei a base. É o 10. O que eu faço com os expoentes, professor? É só subtrair. Então, se é subtrair, vai ser o quê? Vai ser menos 4 menos 3. Menos 3. Então, o meu ppm meu ppm aqui vai ser quanto? ppm
vai ser igual, vou repetir tudo, ó, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Quanto é menos com menos? Mais. Então vai ser mais 3. Beleza? E aí no final, ppm, vou repetir tudo de novo. Bem com calma para vocês entenderem. ppm vai ser igual a 5 vezes 10. Quanto é menos 4 mais 3? Conserva o sinal maior, que é o menos, né? Que tá, o maior é 4, menos, que é o sinal maior 4. Quanto é 4 menos 3? É 1. Então vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 1. Então o ppm, quanto que é 5 vezes 10 elevado a menos 1? ppm vai ser igual... É mesmo você pegar 5 e dividir por 10. Né? Então vai ser o quê? Vai ser 0,5 ppm. Me digam aí se deu uma melhorada na explicação. E acaba que por notação científica é muito mais fácil você trabalhar com os números, entendeu? Mas pode fazer também normal. Se você não se sente vontade para fazer com isso notação científica, pode fazer mesmo com o número decimal, sem problemas, tá? E aí essa é justamente isso, para mostrar para vocês de PM pode ser calculado de maneira fácil, desde que a massa do soluto esteja em miligramas e desde que a massa do solvente esteja em quilogramas. E aí é só pegar um e dividir por outro. E aí você vai achar o ppm. Beleza? Tá, então vamos seguir em frente. Essa questão aqui já fala de um outro assunto, um assunto chamado molalidade, que foi um dos últimos vídeos aí que eu postei, tá? Que é outra unidade de concentração. Uma solução, ela contém 184 gramas de glicerina, C3H8O3, em 800 gramas de água. E ele pede para calcular a molaridade da referida solução. E ele dá as massas atômicas, beleza? A molaridade, ela corresponde basicamente ao número de mol de uma solução dividido por quilograma de solvente, tá? E aí, existem várias formas de escrever isso daqui. Só que vamos logo aqui reunir os dados da questão para depois a gente chegar na qual fórmula é mais adequada para a gente utilizar, tá? Então é o seguinte, ó. Primeira coisa, a solução contém 180 gramas de glicerina e 800 gramas de água. E aí a gente já cai naquela pergunta que o Rafael, como que eu vou definir quem que é soluto e quem que é solvente? Se eu falei que o solvente, que o soluto é sempre quem está em menor quantidade, nada mais do que eu admitir aqui que o soluto, eu acabei trocando aqui as ordens das coisas. Eu acabei de falar para vocês que sempre quem tiver em menor quantidade é o soluto. Então, se eu tenho 180 gramas de glicerina e tenho 800 gramas de água, quem que vai ser o soluto? Me respondam aí. O soluto é o que tem menor, então seria a glicerina. Isso. O soluto é a glicerina. Então, eu já vou anotar os dados aqui, ó. Quem que é a massa do soluto? 184 gramas de glicerina. Porque quem está em menor quantidade, ele é o soluto. Beleza? E se ele é o soluto, ele é representado pelo quê? Pelo M1. M minúsculo 1 nas fórmulas, tá? Porque o 1 corresponde ao soluto. Beleza? E o M minúsculo é massa. Beleza? Então, toda vez que vocês verem M1 nas fórmulas, quer dizer o quê? Massa em gramas do soluto. Beleza? Quem que é o solvente? Quem está em maior quantidade. Então, solvente é quem? É a água, 800 gramas. A água vai ser aquele que a gente chama de M2, o M minúsculo 2. O M minúsculo por quê? Massa em gramas. E o do solvente. Beleza? Então, o solvente é quem está em maior quantidade. No caso, vai ser 800 gramas. Um dado muito importante que aparece nas fórmulas aqui de molaridade é massa molar, que é aquela mesma que eu calculei na primeira questão para a água. Só que no caso aqui, a gente vai calcular sempre a massa molar absoluto, tá? Que é a glicerina, ó, C3H8O3. Como que calcula a massa molar absoluta, que é a glicerina? Usando aquela mesma técnica que eu mostrei para vocês. Vou pegar o carbono, tá aqui, ó, 3,
né? O índice 3, então vou pegar a massa do carbono, que é 12, que está aqui na tabela. Vou pegar 12 e multiplicar por 3. O hidrogênio, quanto que vale a massa? 1. Vou multiplicar por quanto? Pelo 8. Por quê? Porque tem um 8 aqui, ó, H8. Então tá aqui, ó, 8 vezes 1, 8. Oxigênio, vale quanto? 16. Vou multiplicar por quanto? Por quê? Porque tem um 3 aqui, ó. Então por isso que está 16 vezes 3 aqui. Quando eu multiplico tudo e somo, eu vou chegar em quê? Vou chegar no valor de 92 gramas por mol. Então 92 gramas por mol vai ser essa molar do soluto, que é representada pelo quem? Pelo M maiúsculo 1. O 1 vem de quem? E o M maiúsculo quer dizer o quê? Massa molar. Tá? Então a gente já tem os dados. Aí alguém fala assim, professor, beleza, o senhor já listou os dados aí, mas o senhor não falou qual que é a fórmula ainda. A fórmula para molaridade é essa. Molaridade, ela é representada pelo W. Ela é igual ao quê? Ela é igual a 1000 vezes M1 dividido por M2 vezes M mais... Alguém fala, professor, eu não entendi essa fórmula aí não. Ela quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Quer dizer 1000 vezes o M1, que é a massa em gramas do soluto, dividido por M2, a massa em gramas do solvente, dividido por M1, massa molar do soluto. Algo assim, professor, o M1 eu já tenho, o M2 eu já tenho, o M1 também já tenho, que é a massa molar. Então, se eu já tenho todas essas variáveis aqui, essas grandezas, vai ficar fácil de calcular o valor de W, que é a molaridade. Realmente vai. É só a gente pegar tudo que tem aqui, só a gente pegar os valores que temos aqui e jogar na fórmula. E aí o que eu faço? Jogar na fórmula, né? W vai ser igual a 1000, que é o M1. Tá aqui, ó. Massa em gramas do soluto. 184. Vou até mudar a cor aqui da 184. Beleza? Tá aqui, 184. Então, por isso que apareceu 184 aqui. Quem que é o M aqui, ó? Tá aqui, ó. É 800. Por isso que apareceu 800 aqui. Quem que é o M1 maiúsculo, que é a massa molar? 92. Por isso 92 aqui embaixo. Então, a gente faz o quê? Multiplica o número 1000 vezes 184, multiplica o denominador 800 vezes 92 e no final a gente divide. E a gente vai achar um W correspondente a quanto? Um W correspondente a 2,25 molar. Beleza? 2,25 não, 2,5 molar. A unidade também de molaridade pode ser quilograma, outra unidade de molaridade pode ser quilograma por mol. Tá? É uma unidade. Beleza? Deixa eu ver aqui. Eu acabei errando. Tá? Outra unidade, em vez de a gente escrever molar, a unidade também pode ser mol, tá? Pode ser mol, grama, tá? Unidade de molaridade, tá? É isso. Deixa eu ver. Deixa eu perguntar para vocês. Ficou alguma dúvida nessas questões aí? Me falem agora. Ou no caso vocês vão precisar dos slides para acompanhar no passo a passo, né? Quando eu passar para vocês os slides, vocês tentem refazer, tá? Tentem não ver a resolução, tentar refazer se quiserem, ou pelo menos acompanhar no passo a passo, tá? Quando eu passar para vocês, porque às vezes na aula que a gente passa do tempo e aí algum detalhezinho passa despercebido. E aí quando eu passar o slide para vocês revejam, por favor, todas as questões ali no passo. E o que não entender, já marca e já entra em contato para mim poder explicar. Beleza? Então é basicamente isso. Vou passar já aqui para a segunda parte da nossa aula, que é falando de lição de soluções, tá? Só um minuto. Pessoal, é o seguinte, essa segunda parte da nossa aula já vai agora. Eu só vou tomar uma água rapidão aqui. E aí vou dar também 1 minuto ou 1 minuto e meio para vocês também, quem quiser beber. A gente continua aqui a segunda parte para a gente finalizar. Beleza? Volto.
Pronto, voltei, vamos lá. Seguinte, ó. Essa aqui é a nossa aula 6, tá? Correspondente à diluição de... Beleza? A parte de diluir soluções está muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tá? Então, aqui nesse slide, tem alguns exemplos, tá? Tem a descrição de alguns exemplos que fiz a diluição, tá? O exemplo mais prático, não vou perder muito tempo nesse slide, vai ser falar para vocês. Por exemplo, quando a gente tem um suco, né? A gente em casa preparando um suco, ou a nossa mãe, não sei, preparando um suco lá, beleza? E aí o suco está muito concentrado, né? Está muito forte, a gente chama. E aí geralmente a gente fala, ah, não, o suco está com sabor muito marcado, muito forte. O que a gente faz? Adiciona água, né? Dentro do suco, para ficar com um sabor mais agradável. Então, essa adição de água, que no caso é nosso solvente, é um processo de diluição. Por quê? Porque eu estou pegando algo, que no caso é o suco, que estava bastante concentrado, daí eu adicionei água, que é o solvente, para tornar ele menos concentrado, mais agradável. Então, esse é um exemplo de diluição, tá? Então, diluição é o quê? Eu adicionar solvente, tá? Isso aí também vale para café, né? O segundo tópico aqui eu falo do café. Coloca um pouco de água quente em um café forte para torná-lo mais fraco, né? Então, toda vez que a gente faz isso, estou adicionando solvente, no caso é água, estou tornando o café mais fraco, consequentemente ele está tornando-se mais diluído, tá? Diluição, ou processo de diluição de soluções, é eu solvente a uma solução para torná-la mais diluída, ou menos concentrada. Deu para entender esse conceito inicial aí, pessoal? Conseguiram me escutar? Então todo mundo entender, né? Beleza, então vamos lá. Tá, então aqui é mais um exemplo do que foi falado anteriormente, né? Nessa figura aqui, ó, nessa figura da esquerda, que eu estou marcando aqui, a gente tem a adição de água ao chá, né? Então, chá normal, feito, preparado, solução, com água. Então, esse aqui é um processo de diluição. Estou adicionando solvente, beleza? Geralmente, aqui também nessa segunda figura aqui, eu tenho o hipoclorito de sódio, tá? Quando ele é colocado para desinfecção, né? Alimento, alface, essas coisas. E aí, geralmente, a gente pinga ele dentro adiciona frutas à minha verdura, meu legume aqui, e aí depois eu vou adicionando pequenas quantidades de água para diluir aquela solução de hipoclorito de sódio, até eu formar uma solução e deixar ele lá por algum tempo. Então também é uma diluição, beleza? Então aqui são os dois exemplos aqui do nosso cotidiano. Por que eu estou falando isso? Porque antes da gente entrar lá na parte matemática, das formas de diluição, eu gosto sempre de mostrar logo aqui a parte de habilidade do nosso dia a dia, que aí vai ajudar vocês a compreender o conceito de diluição, beleza? Por isso que eu estou mostrando essas figuras aqui, certo? É importante também, isso aqui pode cair inclusive em questões aí, tá? A gente ter em mente que diluição é diferente de solução. Beleza? Dissolução é uma coisa, diluição é outra. São coisas diferentes, obviamente. Alguém falou, mas que diferença é essa que você está dizendo aí? Que eu não entendi. Vou explicar agora. Por exemplo, ó, quando eu tenho um copo de água, que é esse aqui à esquerda, que eu estou marcando agora. Tá? Tem um copo de água e eu estou adicionando açúcar. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou formando uma solução. Por quê? Porque eu tenho a água, tenho açúcar, vou jogar o açúcar aqui dentro e vou mexer. Então, eu estou fazendo que processo? Eu estou dissolvendo açúcar na água. Então, um processo de quê? Dissolução. Beleza? Estou dissolvendo o açúcar na água, processo de dissolução. Agora, vamos que eu formei já a solução aqui da esquerda. Acabei de formar.
o açúcar, joguei lá dentro, mexi, dissolvi, né? Formei a solução, né? Solução aqui, uma mistura de duas substâncias que tem somente uma fase, uma mistura homogênea. Então formou a solução, beleza, tá lá bonitinha a solução. Depois que a solução foi formada, aí eu vim aqui, ó, eu não. A pessoa veio e adicionou uma quantidade de água à solução que já foi formada, ó. Tá vendo ele aqui com um becker, que é como se fosse um copo com água? Ele pegou a mesma solução aqui da que já estava formada e adicionou água. Agora sim, esse processo aqui não é mais uma dissolução, esse processo aqui já é uma diluição. Por quê? Porque ele tinha uma solução que já tinha sido formada entre água e açúcar, e aí ele adicionou somente o solvente, adicionou somente a solução que já foi formada. Então aqui, nessa receita, eu tenho um processo de diluição, tá? Aqui é uma diluição, beleza? E na foto da esquerda é um processo de dissolução. São coisas completamente diferentes. Conseguiram entender isso daí? Bora, vou perguntar para vocês. E aí, Rafael, a Elisnara, Maria Luísa, Maria Luzia? Qual foi a parte que você não entendeu, Maria Luzia? Ah, beleza. Ó. Essa parte da Opus é o seguinte. Na imagem da direita, na imagem da esquerda, que tem uma colher de água e tem um copo, que está acontecendo aqui? Na formação de uma solução. Ele tem um copo de água e ele tem açúcar. Depois que ele adicionou o açúcar dentro do copo de água, ele vai mexer. Mexer para formar a solução. Por que ele está mexendo? A solução precisa ter somente uma fase, né? Uma mistura homogênea. E aí, quando ele mexer, ele está fazendo um processo de dissolução. O que é dissolução? É dissolver uma substância na outra. Então, ele mexe para dissolver o açúcar na água, tá? Formando a solução. Já no segundo copo, ele vai pegar a solução que foi formada no copo da direita, no copo da esquerda, ele vai pegar a solução que foi formada entre açúcar e água e vai adicionar água. Então ele não está mais dissolvendo, ele está agora diluindo, tá? Ele está adicionando um solvente. Então não é mais um processo de dissolução, de diluir o açúcar na água, já é um processo de diluição, que é o quê? Adicionar água ou adicionar solvente para diminuir a concentração. Então a diferença é essa. Então esse slide aqui é só para mostrar para vocês que dissolução, cada aqui, ó, é diferente de diluição. São coisas diferentes. Beleza? Diluição de dissolução. Dissolução é uma coisa, diluição é outra. Beleza? É isso. Beleza, agora nós vamos para a parte boa, a parte da matemática. Tranquilo? Então vamos lá. Antes de a gente entrar na matemática, tem a parte conceitual. Vamos lá. Diluir uma solução significa o que, gente? Significa adicionar uma porção do próprio solvente a ela, do próprio solvente puro. Então, toda vez que ouvirem a palavra diluição, dissolução, é o que? Eu vou adicionando solvente à diluição. Eu vou adicionando solvente à solução. Então, tem um pouquinho aqui, tem a parte de matemática aqui para a gente trabalhar. Seguinte. Digamos que eu tenho aqui um recipiente que tem a solução, tá? Uma solução inicial, tá aqui no recipiente. Essa solução inicial, ela tem um M1, que é a massa do soluto, ela tem um V, o volume da solução, e tem o C, que é a concentração comum da solução. Então, essa solução aqui, ela é uma solução mais concentrada, uma solução inicial. Então, gravem isso. Ela é uma solução concentrada e uma solução inicial.
E aí, se eu quiser diluir, o que é que eu tenho com ela? Tenho que adicionar solvente puro, que é justamente o que... Ó, tá vendo a mãozinha? O cara tá adicionando solvente puro. A minha solução. Quando ele adiciona solvente puro, e aí ele adicionou e passou o tempo, então tá aqui, passou o tempo. Veio para cá. Então, perceba onde é que está o volume aqui da minha solução. Tá aqui, ó, o volume, onde eu estou marcando em vermelho, ó. Todo mundo, o volume está aqui, ó, onde eu estou marcando. Já quando ele termina de diluir, o volume onde é que está? Já está aqui em cima, ó. Então ele adicionou solvente, o volume está aqui em cima. E aí ele formou essa solução aqui da direita. Essa solução da direita, se lá era a solução inicial, a solução da direita é o quê? Final. Beleza? Finalizou. Então aqui, ela é mais concentrada ou menos concentrada? Ela é menos concentrada, porque eu adicionei solvente. Então ela é uma solução mais diluída. Tá? Menos concentrada, mais diluída. Tá aqui. Outra informação que vocês vão ter que entender é o ponto X da questão. Ó. A massa do soluto nas duas soluções é igual, ela não muda. É o M1 na direita, o M1 na esquerda e o M1 na direita. Massa do soluto varia. E eu vou perguntar para vocês. O volume da solução, gente, varia sim ou não? É diferente ou é igual nos dois? Eu quero a resposta de cada um aí. Como é que é? Eu quero saber se o volume da solução é igual ou é diferente nos dois casos. Eu falei que a massa do soluto não muda, é igual. O volume mas muda. O volume muda? Muda. Ele aumenta ou O diminui? volume muda. Aumenta. Ele aumenta na vida. Quem mais concorda aí com o Rafael? Beleza, então é o seguinte. A própria marcação aqui, que eu fiz, ó, ele está mostrando que o volume inicial está aqui e o volume final está aqui. Ó, então, teve um aumento de volume. Mas aí alguém fala assim, professor, por que a massa do soluto não muda? Porque eu tinha massa do soluto aqui inicial e tinha massa do soluto final, o que eu... Então, é só adicionar solvente. Então, o soluto não vai mudar a massa. Eu fiz adicionar água. A massa não mexia, ela está lá, intacta, tranquila. E aí, outra pergunta que eu vou fazer para vocês. E a concentração? Vai sim ou não? Me respondam aí, se a concentração vai mudar. Muda sim. Muda sim. Por que ela muda? Porque a concentração é massa por volume. A massa não muda, beleza, mas o volume muda nos dois. Então, se o volume muda nos dois casos, o valor numérico da concentração, né? Então, tranquilo. Então, a matemática que vem aqui pra gente é o seguinte, ó. Para a solução inicial, eu tenho C igual a M1 dividido por V, que é a concentração comum, né? M por V. E aí eu posso colocar o M1 em evidência, ou o M1, posso isolar o M1, vai ser igual a VC, tá? Então, para a solução, eu tenho aqui, M1 é igual a VC, tá? Só fiz isolar o M1, multipliquei o C vezes V, tranquilo. Para o final, como minha concentração mudou, ela não vai ser mais o C. A concentração na solução final vai ser C', concentração modificada. C', que é a concentração final, vai ser igual a M1, que é o mesmo M1 aqui de cima, não mudou, dividido por V'. Por que é V'? Porque o meu volume também mudou, então ele é o V'. Aí o que eu fiz? Isolei de novo o M1, multipliquei vezes V'. Tá aqui, ó. Beleza? Se o M1 aqui, se o M1 tá aqui e o M1 tá aqui, eles são iguais. Então eu posso igualar o termo que está à direita ao termo que está à direita. Então vai ser o quê? V vezes C vai ser igual a V' vezes C', que é justamente essa fórmula, tá? Que está marcada em vermelho. Então, toda vez a diluição de soluções quer dizer o quê? Quer dizer que o volume inicial vezes a concentração inicial vai ser igual ao volume final vezes a concentração final, tá? Então, toda essa expressão, toda essa volta doida que eu dei aqui foi para mostrar para vocês isso, que o volume inicial vezes concentração inicial vai ser o volume final vezes concentração final. Então, o que isso significa? Significa que se eu conhecer o volume final, concentração final,
Aliás, significa que se eu conhecer a concentração inicial e o volume inicial e a concentração final, eu posso achar o volume final. Ou se eu conhecer a concentração inicial, o volume inicial e a concentração final, eu posso achar o volume que eu vou precisar para poder diluir a solução. Basicamente isso, tá? Outra coisa, alguém pode falar, professor, você está usando aí concentração comum. Essa fórmula também vale para molaridade? Vale. Você pode usar isso aqui, ó, molaridade, ó, que é aquele nosso M, vezes V é igual a molaridade final, ou molaridade M', vezes volume final, V', tá? Então a gente também, para molaridade, a gente também pode usar a mesma fórmula. E aí, eu sei que vocês devem estar com dúvida, falando, professor, eu não entendi muito como se aplica isso daí não, que o senhor explicou a fórmula. A gente vai fazer uma questão agora para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Com questão a gente consegue aprender mais, tá? Então vamos lá, como que faz isso? A questão fala assim, ó. A questão fala assim, ó. Diluindo, tá? Então já é um processo de diluição. Diluindo-se 100 gramas de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é o que está presente no sal de comida. É o nosso NaCl, tá? Então, diluindo-se uma solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro, gramas por litro é a unidade de concentração comum. Então aqui eu já sei que é o C. Beleza? Então ele pega, diluindo-se 100 gramas de uma solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro, ao volume final de 150 ml, qual será a nova concentração? Agora vocês vão sacar por que é fácil. Ó. Qual será a nova concentração? Então o que acontece? Eu tenho aqui, ó, a V, que a gente acabou de ver, V inicial, vezes C inicial, vai ser igual a V final, que é o V', vezes C final, que é o C'. Beleza? Quem é o V inicial? É o 100 ml da solução de cloreto de sódio. Então vai ser, o V inicial vai ser 100. Tá aqui, ó. Quem é a concentração inicial? É o C. 15. 100 vezes 15. Ele falou que diluiu ela até um volume final de 150 ml. Então o V', que é o volume final, vai ser 150 ml. Ok. E aí a questão pede qual concentração, que é a concentração final. É o C'. Tá aqui. Então o meu C' vai ser igual a quem? Vou isolar, vai ser igual a 100, né? 100 vezes 15, 100 vezes 15. O 150 estava multiplicando o C', vai passar para cá dividindo 150. Beleza? Tá aqui. E aí quando você faz toda a matemática, a gente vai achar C' igual a 10. A 10 gramas por litro. E alguém fala assim, professor, então quer dizer que quando eu saí de um volume de 100 ml e fui para o volume de 150 ml, a concentração saiu de 15 e vai para 10. Realmente é isso. Eu aumentei o volume, eu adicionei água. Se eu adicionei água, eu vou tornar a minha solução mais diluída. Mais diluída quer dizer o quê? Menos concentrada. Por isso que ela saiu de 15 e veio para 10. Por quê? Porque ela tornou-se menos concentrada, ela tornou-se... Conseguiram entender aí a questão? Conseguiram entender a teoria de uma maneira melhor, de uma forma mais clara aí com essa questão? Sim ou não? Me falem aí. Sim, sim. Mais claro. Mas só uma pergunta. O título desse assunto é qual mesmo? Tá lá, diluição das soluções, tá? Diluição das soluções, aqui em cima. Beleza?
Seguinte, ó. Eu quero que vocês façam essa questão aqui, que tá aí. Vou deixar ela para vocês fazerem agora, tá? Então ela fala assim, ó. Que volume de água se deve adicionar 250 ml de solução com 2 mol por litro de sódio a fim de obter uma solução final com molaridade igual a 0,5 mol por litro? Vou deixar ela para vocês fazerem aqui agora. Façam essa questão e me respondam. Todo mundo conseguiu entender aí? Vocês vão ler o enunciado com calma e vão fazer essa questão agora, tá? Todo mundo entender a mensagem? Sim, sim. Beleza, então vou tempo para vocês fazerem aí. E aí, qualquer dúvida, vocês escrevam no chat, que eu tá? Tá escutando, professor? Alô? Não estou escutando. Fui tomar uma água. E aí, todo mundo achou 1000 ml aí? Quem mais? E aí, Elisnara, você fez também? Deu quanto? Ó, beleza, ó, vocês conseguiram achar uma parte da resposta, mas só que vocês precisam um pouco mais. Eu vou fazer aqui para vocês entenderem por que que eu tô dizendo que vocês precisam pensar um pouco mais. Vamos lá. A fórmula você já sabe, né? É molaridade, né? Molaridade inicial vezes volume inicial igual
Molaridade final vezes volume final. Beleza. E ele fala assim, que a água se deve a 150 ml de solução com 2 mol por litro de hidróxido de sódio, a fim de ter uma solução final com molaridade de 0,5. Tem segredo, né? A molaridade inicial, o volume inicial é 250, tá? Então isso aí você deve ter acertado tranquilo, de boa, né? Igual, a minha molaridade final é 0,5. A questão forneceu pra gente, né? 0,5. Meu final é o que eu estou precisando, tá? Por enquanto. Então, meu volume final vai ser igual a quanto? Vai ser igual 2 vezes 250, vai ser 500, né? 500. Dividido por quanto? Por 0,5. Por que é dividido? Porque o 0,5 estava multiplicando velhinha. Eu quero o valor de velhinha somente. E aí, como o 0,5 estava multiplicando, vai passar para o outro lado lá dividindo. E 500 dividido por 0,5 é a mesma coisa de 500 dividido por 2. 500 dividido por 0,5 é a mesma coisa de 500 multiplicado, que vai ser igual a quanto? A 1000, né? Então, o volume final vai ser 1000, beleza? 1000 o quê? ml. Só que a questão não é o volume final, a questão pede é o volume de água que deve adicionar 250 ml. Então, quanto que eu devo adicionar 250 ml? Vai ser 1000 menos que eu já tinha, que era 250. Então, o que eu vou ter que adicionar vai ser 750 ml, que é a resposta. Porque a questão é 1000, vocês tinham acertado. Só que era adicionar 250. E aí, geralmente, esse volume que eu tenho aqui, o volume final, ele já leva em conta o volume inicial que eu já tinha. Então, vocês teriam que fazer isso. 1000 menos 50, que aí seria o meu volume de adicionado. Conseguiram entender aí, pessoal, essa parte aí? No caso, eu sempre vou ter que subtrair o resultado, quando for nesse caso, Não com... é sempre. Sim, quando ele pedir o volume que deve se adicionar de algum solvente, aí subtrai. Mas se ele pedisse somente o volume, aí não, aí era 1000, como vocês calcularam. Beleza? Se ele pedisse só o volume, era 1000. O problema dessa questão aqui, ela é um pouco pegadinha, porque é o seguinte, o volume final, ele já está levando em conta o volume que você já tinha lá inicialmente, tá? Então, como ele quer o tanto de água que você deve, aí você vai ter que subtrair o que já tinha de início, que era o 250 ml. Mas se a questão é pedir somente o volume final, aí é calculando do jeito que você... Agora, se ele pedir o tanto de... a quantidade de solvente adicionar ao que já existia, que no caso é 250 ml, aí você tem que fazer a fração no final. Entendeu aí? Ó, seguinte. Aí para finalizarmos a nossa aula, tem mais essa questão aí que eu vou pedir para vocês fazerem também. Beleza? Façam essa. Eu vou só ler ela rapidão aqui para contextualizar com vocês. É o seguinte, ó. Fala assim, ó, submetendo 3 litros de uma solução 1 molar, ou 1 mol por litro de cloreto de cálcio, à evaporação, até um final de 400 ml, qual será a sua concentração? Essa questão aqui, gente, a gente vai a mesma fórmula de diluição, mas aqui ele não está fazendo diluição, ele está fazendo o contrário de diluição, que é evaporação. Então, ele é o seguinte, ele tem como um recipiente com 3 litros de uma solução, 1 mol por litro de cloreto de cálcio. E aí ele vai evaporar ela. Se ele vai evaporar ela, ele vai tirar o quê? Solvente. E a concentração vai aumentar. Só que eu quero saber de vocês qual o valor dessa nova concentração. Sabendo que o volume inicial é 3 litros, a molaridade inicial é 1 mol por litro e o volume final é 400 ml. Eu vou querer que vocês descubram qual vai ser a concentração final. Beleza? Isso aqui não tem pegadinha não. Tá? Façam ela aí.
Maria Luísa, já que você respondeu, me explique o que você fez. Pode, pode abrir o microfone se tu achar mais fácil do que digitar isso aí. Eu só apliquei na forma. A diferença é que tem 3 litros, aí eu tive que colocar 3.000, né? Isso. Quem tiver fazendo, continua. Olha, o Rafael já fez. Vamos lá, Elismar. Faça. Maria Luzia. A expressão que a gente vai usar é a mesma que a gente acabou de ver, né, de diluição, tá? Molaridade inicial, volume inicial é igual a molaridade final, volume final, tá? Só um aqui, rapidão. Existem várias maneiras de com volume aqui. Mas, por exemplo, o meu volume final, ele é igual a 400. Meu volume final é igual a 400 ml, que também é igual a 0,4 litros. Então, ao contrário da Maria Luísa, que transformou o litros para ml, eu preferi transformar o ml para litros. Mas tanto faz, vai dar na mesma. Beleza? E a gente agora, ó, vai ser o quê? Molaridade inicial, 1. Volume inicial, 3. Beleza? Molaridade final, não sei. É a molaridade linha que eu estou procurando. 0,4. 0,4. Então, minha molaridade final, molaridade linha, vai ser igual a 3, né? Por 0,4. Vai dar igual a quanto, gente? Vai dar igual a 7,5. 7,5 o quê? Mol por litro. Beleza? Para quem não fez, caraca, sumiu o chat. Para quem não fez, essa é a maneira da gente de resolver esse tipo de questão aqui. Então, de novo, é uma questão que envolve evaporação, tá? Não é diluição aqui, é evaporação. Mas a fórmula que a gente utiliza é a mesma para diluição. E aí, de novo, você podia transformar o 3 litros para 3.000, a Luísa fez, ou podia fazer como eu estou fazendo aqui. Tranquilo? Então, gente, eu tô encerrando aqui a nossa aula de hoje, beleza? A gente já conseguiu cumprir os objetivos aqui, que era resolver as questões e ver essa parte de diluição. Provavelmente amanhã eu vou estar postando para vocês a nova lista de exercício, com todos esses conteúdos aí, tá? Então vai ter diluição, vai ter título, fração molar, PM, molaridade, tá? Então vai ser a nossa última lista. Então eu vou postar lá para vocês amanhã. Aí imediatamente a gente já vai partir para o nosso conteúdo, tá? Mais uma vez, quero dizer que vocês podem mandar as perguntas no Zoom, em alguma das postagens aí, tá? De preferência na postagem em que surgir a dúvida, né? Tipo, se eu tenho uma aula de dúvida de modalidade, vou colocar lá na postagem lá a dúvida. Ou pode mandar pelo meu WhatsApp também. Também pode ser, tá? Então, quando vocês estiverem assistindo os vídeos novamente, vendo os slides, quando estiverem resolvendo exercício, e aí vocês mandem lá, tá? Então, é basicamente isso, certo? Desejar um bom final a todos vocês, bons estudos aí durante o resto da semana, e vamos nos ver novamente na quinta. Então, na quinta-feira vamos nos ver novamente aí no nosso próximo encontro, tá? E bom descanso para vocês e bons estudos, tá? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!